Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a regra matriz de incidência tributária, ou também conhecida pela sigla RMIT, RMIT. O que seria essa regra matriz? Bom, como o próprio nome já adianta, é uma norma genérica que serve de orientação na criação das normas tributárias, de criação de impostos e cobranças, de tributos. Nessa regra matriz, ela traz os principais aspectos que deve conter as normas tributárias na cobrança de tributos. Que aspectos são esses? A doutrina divide esses aspectos em 5. Ou seja, são eles: aspecto material, o aspecto temporal, o aspecto espacial, o aspecto pessoal e o aspecto quantitativo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Começando com o aspecto material, ele diz respeito ao próprio verbo que gera o fato gerador. Qual seria esse verbo? O que, a gente faz a pergunta, o que você fez para ser tributado? Então, geralmente é um verbo. Você auferiu renda. Você adquiriu a propriedade de um imóvel. Você adquiriu um automóvel. Então, esse aspecto material, que é o verbo adquirir, que é o verbo auferir, ele se refere à conduta do contribuinte que autoriza a cobrança do imposto, do tributo. Então, esse é o aspecto temporal. A gente pergunta o que? O que o contribuinte fez? É o fato gerador propriamente dito. Tá? Passando para o aspecto espacial. O aspecto espacial é aquele que diz respeito ao território, ao lugar onde foi realizada aquela conduta e se refere à delimitação ali daquela região na qual o tributo é devido. Ou seja, se você adquiriu um imóvel no estado de São Paulo, ou no município de São Paulo, você deve pagar, no caso do município, o IPTU. Se você adquirir um veículo nesse estado, você vai ser obrigado a pagar o IPVA para esse estado. Tá? Então, é o aspecto espacial do tributo, tá? Dessa norma tributária. Passando para o aspecto temporal, no aspecto espacial, a pergunta que se faz é onde? Onde foi realizado o fato gerador? Tá? Já no aspecto temporal, se refere ao próprio tempo, como o nome diz, e a perguntinha que fazemos é quando? Quando foi realizado esse fato gerador, essa conduta? Tá? Para saber exatamente qual é a base de cálculo que você vai ser obrigado a pagar, tá? E qual é realmente aquele tributo que você se viu obrigado a também pagar. O quarto aspecto, chamado aspecto pessoal, se refere a quem cobra esse tributo ou a quem paga esse tributo. Tá? Se refere aí aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, no caso o fisco e o contribuinte. E a perguntinha que a gente faz é quem? Quem cobra esse tributo ou quem paga esse tributo? Então, esse aspecto também deve estar contido na lei que cria um tributo. Tá? E o quinto aspecto, o aspecto quantitativo, se refere ao próprio valor do tributo. Quanto eu devo pagar? Então, o aspecto quantitativo ele se desdobra em dois, que seria a base de cálculo e a alíquota. Então, seria a alíquota que se incidirá sobre a base de cálculo para se apurar o valor correto do tributo. Então, a perguntinha que a gente faz nesse aspecto é quanto? Quanto devo pagar nesse tributo? Tá? Então, em suma, são esses 5 aspectos do fato gerador, do tributo, da norma que a gente chama de regra matriz tributária, regra de incidência. Então, são essas as 5 matrizes, os 5 aspectos da regra matriz de incidência tributária que você deve saber e que você deve identificar na lei que cria um tributo, que está cobrando de você ou do seu cliente, para saber se esses 5 aspectos estão presentes na lei, sob pena dessa lei não ser válida, não poder ser incidir sobre o seu fato gerador, sobre o seu patrimônio. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, nos vemos no próximo vídeo.